boa noite. Damos início aqui a mais um programa Olhar Cidadão e hoje nós vamos conversar sobre a história do Carnaval. E para isso nós convidamos o Luiz Felipe Ferreira, que é professor do Instituto de Artes aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Marília Trindade Barbosa da Silva, que é pesquisadora e professora da FUNARGE, e Luana Ramos Dias, estudante de jornalismo, que acabou de defender a sua monografia sobre escolas de samba e comunidade. Nós vamos assistir agora um vídeo do programa Campus, uma reprise, para conversar sobre o assunto baseado no vídeo. Até já. O Carnaval tem influência europeia e só aos poucos foi ganhando um jeitinho carioca. Tudo começou em 1723, quando os portugueses introduziram o entrudo no Brasil. A palavra entrudo significa começo. Era uma manifestação onde escravos e portugueses se misturavam e marcava o início da quaresma. O entrudo é a ocupação da rua pelos escravos, que normalmente não podiam vir para a rua, de forma assim bem violenta. Eles jogavam detritos uns nos outros, saíam correndo, era uma ocupação simbólica da rua, emblemática da rua, que podia fazer o que ele quisesse na rua. O entrudo sempre foi uma coisa que incomodou muito as autoridades e também o mundo dos brancos, não é? Porque o entrudo é associado ao escravo, associado, enfim, às pessoas pobres, miseráveis, não é? E violento também, inegavelmente violento. Em 1840, aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro o primeiro baile carnavalesco. A gente começou a copiar a Europa. Da França vieram lança-perfume, a serpentina, as máscaras e fantasias. Da Itália, o confete e até a música era importada. A moda era tocar valsas, tinha edições francesas e edições austríacas. As partituras vinham de fora do país. Em 1889, a jovem Chiquinha Gonzaga muda o ritmo dessa história. Da sua casa, no bairro do Andaraí, onde sempre ouvia os ensaios do cordão, Rosa de Ouro compõe em seu piano uma marcha em homenagem ao grupo. Sucesso absoluto, a música O Abre Alas é tocada até hoje em todos os bailes de carnaval. Essa canção, essa marchinha, nunca teve uma edição, né? E só mereceu um registro fonográfico mais de 70 anos depois. E, no entanto, sem partitura impressa e sem registro em disco, a marchinha ficou na memória do brasileiro. O carnaval ele não tinha canções que eram próprias, compostas para o carnaval. O comum no carnaval, no começo, eram palavras de ordem, interjeições, gritos, isso daqui era o comum. Então, versos muito curtos, soltos, que não contavam história nenhuma, nem tinham, por exemplo, o que a gente poderia reconhecer hoje como a letra de uma canção. Já com a Chiquinha Gonzaga, ela começa a tomar um formato mais brasileiro, porque a Chiquinha observava muito o que os negros cantavam e ela se aproximava e ela levava isso para o piano e começou a transformar. A Chiquinha cria a música de carnaval com 18 anos de antecedência. É espantoso como essa mulher esteve na frente de tudo, né, na sua época. Apesar do grande sucesso dos bailes, foi com o povo que o carnaval ganhou o jeito brasileiro. Com a repressão do entrudo, os foliões tiveram que disciplinar as brincadeiras de rua e se organizaram da mesma forma que as procissões religiosas. Surgem os ranchos, os cordões e os blocos, que mais tarde vão dar origem às escolas de samba. No fim do século XIX, até os anos 30, existiram os ranchos. Ainda muito influenciados pela Europa, as fantasias imitavam os nobres da corte. Havia rei, rainha, mestre-sala e porta-estandarte. Apesar de menos violentos, ainda eram marginalizados. Em 1870, por aí, veio da Bahia para cá outro tipo de cultura negra, eram os negros sudaneses, que houve a decadência do cacau e do café na Bahia, e então, e término da Guerra dos Farrapos, os negros vieram para a corte da Bahia.
E a cultura dos negros sudaneses era diferente da cultura dos negros bantus, porque era a cultura mais ligada ao ciclo natalino. Também chamados de cobras ou cobrinhas, devido à sua forma, vieram os cordões, que mais tarde se transformaram em blocos. Ao som de instrumentos de percussão, negros, mulatos e brancos de origem humilde animavam as ruas do Rio. Os cordões realmente começaram a se instituir à medida que o carnaval começou a ficar mais domado, mais controlado, não é? Ao mesmo tempo, as sociedades carnavalescas também dominavam as ruas, ou melhor, seus carros alegóricos. De origem francesa, os carros tinham um poder de crítica, servindo de porta-voz contra a escravatura. Em 1855, um pouquinho mais adiante, então, os nossos jornalistas, pessoas mais de nível mais elevado, médicos e comerciantes, eles organizaram um grupo chamado Sumidades Carnavalescas, que era um grupo que visavam melhorar, fazer alguma coisa de diferente no carnaval. Então, eles importaram o carnaval que era feito na rua, na França, que era de carros alegóricos. Aos poucos, o carnaval foi perdendo dinheiro. As grandes sociedades não podiam mais bancar a festa. Em 1933, o poder público teve que intervir para a festa não acabar. A reordenação urbana do Rio de Janeiro, que começa pelo começo do século XX, é que veio facultar, em grande parte, essa ordenação que dá, finalmente, nos desfiles das escolas de samba. Getúlio Vargas já sugere a criação da união das escolas de samba. E bota lá alguém dele para ajudar nisso tudo, para unir, para congregar. E as escolas de samba também já começam dessa década, do final da década de 20, toda a década de 30. A primeira escola de samba considerada foi fundada em 1928. Ela deixa falar do Estácio. E ainda era bloco, a estrutura era de bloco. Na década de 60, nos salões do Teatro Municipal e do Copacabana Palace se concentravam as classes mais elevadas e convidados como Carmen Miranda e Marta Rocha. O desfile nas ruas já era o maior evento brasileiro. Hoje conhecida no mundo, é realmente o Carnaval Carioca. A extraordinária beleza das fantasias. A Avenida Central, hoje atual Avenida Rio Branco, ficou pequena para os foliões. As escolas foram para a Rua Presidente Vargas, onde eram montadas arquibancadas todo ano para o público assistir ao desfile. Era o carnaval do monta e desmonta. Se tivéssemos uma inteligência raciocinando no carnaval, observando o carnaval, teria visto que era necessário se criar uma pista definitiva para que o carnaval, daquele momento em diante, pudesse ter o seu produto favorecido pela indústria cultural. Só em 1984, as escolas ganham um palco definitivo. O recém-eleito governador Leonel Brizola resolveu criar o Sambódromo, idealizado por Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro. Com 700 metros de extensão, 85 mil metros quadrados e capacidade para 600 mil pessoas, foi construído em apenas 3 meses, o que levou muita gente a duvidar da resistência da estrutura. Ninguém imaginava que o Sambódromo iria estar de pé até hoje e ser o endereço da maior festa brasileira. Mas ficarás eternamente em nosso coração. E algum dia novamente. Luiz Felipe, qual é a importância da história do Carnaval para a história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro mais especificamente? João Pedro, a história do Carnaval ela se confunde um pouco com a história da cidade, né? O Carnaval é uma expressão do jeito de ser, da forma, da evolução, da modificação urbana
porque o Rio de Janeiro passou, e entender a história do Carnaval do Rio de Janeiro é, de um certo modo, entender a história do Rio de Janeiro. E ao contrário também, entender a história do Rio de Janeiro é, de um certo modo, entender a história do nosso Carnaval. Então são coisas que estão muito ligadas umas às outras, né? Então é um processo bastante relacional, complexo, entre essas duas, digamos assim, essas duas histórias, né? Tem um, não sei se é folclore ou não, a Marília Trindade também pode ajudar a gente. Nasceu na Gamboa. Essa história, ela até hoje, ela é discutida e ela tem várias versões, como toda boa história. Existem duas etnias. O problema é o seguinte, o Carnaval no Rio de Janeiro é uma festa, basicamente, uma festa negra, uma festa afrodescendente, né? Ela vem desse grupo. E existem dois grupos nessa formação. É o grupo baiano, ou Jejinagô, e o grupo carioca, o grupo fluminense, que é o Angola Conviguense, que vem do Vale do Paraíba. Esse grupo da Gamboa, esse grupo que andava no centro da cidade, são os baianos que chegaram aqui no Rio de Janeiro em torno do meio do século XIX, já chegaram livres, formaram a pequena África. Esses baianos, eles foram até o machixe, até aquilo que, em 1930, a música deles, que criaram os ranchos, é o pessoal do Hilário Jovino. E o outro grupo vem depois, é o grupo que fez o samba como hoje se entende, que são os bandos do Vale do Paraíba. Então, eu não diria que o samba nasceu na Gamboa, quer dizer, o que se chamava samba no início do século passado, que era um machixe com letra, com aquela outra coreografia, é oriundo desse grupo. Agora, o samba, como a gente hoje entende, ele, na verdade, nasceu lá no subúrbio, ele vamos dizer, uma profanização da música dos terreiros de religião afrodescendente. Tá certo. Nós vamos dar um breve intervalo aqui de 1 minuto e hoje, no programa Olhar Cidadão, nós estamos conversando sobre a história do Carnaval. Voltamos já já. Voltamos aqui com o programa Olhar Cidadão, hoje conversando sobre a história do Carnaval. Marília, aqui é até um pouco mais de curiosidade minha. De que lugar do Vale da Paraíba veio esse grupo? Isso aí é o ciclo do café. Quando se extingue, quando o café começa a dar prejuízo, é aquela zona toda de Valença, Vassouras, Barra do Piraí, que é toda a área do café. Quando termina isso, eles passam, esses escravos inicialmente e ex-escravos após 1888, que eram rurais, que viviam, quer dizer, se você olhar, é muito interessante, eu acho engraçado, o que a gente tem de vivo deles hoje e que está na moda é o jongo. E você vê que o jongo, as letras do jongo só têm influência da religião católica. Dá para a gente entender depois o sincretismo havido aí. Porque eles vêm do Vale do Paraíba, acabou o trabalho de Vassouras, de Valença, de tudo. Você só vê a avó Maria Joana Rezadeira do Jongo da Serrinha, veio de Valença. A Clementina de Jesus veio de Valença. E a gente pode pontuar vários. Chegando ao Rio, eles ficaram naquela zona do Madureira, Oswaldo Cruz. Daí, esse samba ser importante desse jeito. Né? Não, porque eu estou perguntando se no Vale da Paraíba eu não vejo nenhum movimento forte de samba localizado, né? Vieram todos para cá? Vieram para cá. Não deixaram nem um pouquinho lá? Deixaram o jongo, que é uma matriz, né? E deixaram também... o que eu sei de pesquisa é que muita gente ali ainda tentou fazer. Os velhos tentaram fazer. Porque deslocou, o que tinha lá era outra coisa. Essa miscigenação, essa coisa que aconteceu, já foi no Rio de Janeiro. Quer dizer, eles já criaram, essas músicas não vieram de lá, veio o ritmo que tomou uma nova configuração. Exatamente, veio o ritmo
algumas melodias que aqui ganharam letras profanas, e uma das características é que você vê que no carnaval toda a orquestra é percussão. Certo. O Luiz Felipe, uma coisa que eu acho interessante é essa mudança que teve, né? Quer dizer, eram negros que participavam de jongo, que foram para a rua. Eles vieram morar em comunidades carentes, no morro, ou eles chegaram a ter comunidades próprias aqui? Olha, bom, acho que a questão, eu gosto de tratar a questão de um outro enfoque, mas de qualquer maneira, esses negros que vieram para o Rio de Janeiro, eles vieram como escravos, basicamente para trabalhar na lavoura, para trabalhar nas cidades em torno do Rio de Janeiro, e acabaram, após, por questões, se libertaram, mesmo antes da abolição da escravatura, após a abolição da escravatura, foram ocupando áreas degradadas, áreas consideradas secundárias aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, a área da Praça 11, que era uma área que foi prevista para ser uma área para nobre, né, da cidade, foi estabelecida para isso, mas foi pega no contrapé com o sucesso da Zona Sul. Então, as pessoas que iam morar na região da Cidade Nova acabaram se deslocando para a Zona Sul e deixando um espaço meio semi-aproveitado ali. Esse espaço acabou sendo ocupado por pessoas de mais baixo poder aquisitivo, né? Assim como os morros, né? A região perto do porto, onde havia o trabalho, toda essa região ali que acabou criando uma espécie de centralidade para essa, vamos dizer assim, esse encontro entre essa cultura negra e a cultura do resto da cidade do Rio de Janeiro, né? Que acabou dialogando ali naqueles espaços e fazendo surgir o samba, né? E os sambistas também eram considerados marginais, como os capoeiristas? Olha, frequentemente, né? Frequentemente eram considerados marginais. Dependia, isso não era exatamente uma regra, né? Frequentemente a associação do samba com a capoeira fazia com que esse sentido de marginalidade fosse bastante mais forte. Existia o samba do morro, que era mais ligado com a questão da capoeira. Existia o samba da Praça 11, o samba mais de origem baiana, era mais aceito, ele era considerado menos fora dos padrões. E o samba que era do morro, os sambas dos morros, era um samba mais ligado à capoeira, mais ligado com a questão da malandragem, né? Com a ideia de batuque, que era o que acabou dando o samba, o que a gente chamava samba, como a Marília falou, era uma coisa mais ligada com o machixe. Existia o chamado batuque, que no fundo foi o ritmo que virou o samba, que era ligado com a capoeira. Então, eu não gosto muito de estabelecer essas afirmativas muito categóricas, né? Que o samba foi sempre perseguido. Ele foi muito perseguido, mas ele também foi aceito em alguns momentos, né? Existia um diálogo também entre o samba e a sociedade estabelecida, o que permitiu que o samba se tornasse o que ele é hoje, um interesse da sociedade em cima do samba, de pessoas da intelectualidade que passaram a se interessar por um ritmo que era um pouco marginal. Então, de um certo modo, acho que esse é um pouco relativo, né? Eu gosto de relativizar isso. E existe, aí vale tanto para você quanto para a Marília, existe alguma relação ou diferença entre samba do Rio de Janeiro e o samba da Bahia? Porque capoeira é forte na Bahia até hoje, né? Eu acho que é completamente diferente, porque eu nem chamaria de capoeira o que se fazia aqui, né? O Zé Ramos Chinhorão, ele fala muito, pesquisador, na pernada carioca, que é, vamos dizer, mais ou menos aquele jeito da capoeira, mas com características um pouco diferentes. Agora, o samba da Bahia é o seguinte, por exemplo, a religião desse grupo baiano é o candomblé. O candomblé, ele permanece candomblé até hoje. Ele permanece religião e forte. Já, vamos dizer, a Umbanda, que é uma religião desse grupo banto, que é a única religião carioca, brasileira, que ela vem pegar, ela faz uma síntese do candomblé, da religião dos índios, dos caboclos do mato, ela faz
também com a Igreja Católica, esse sincretismo todo, essa religião inicial, ela se profaniza. E o nome profano dessa religião, desse ritmo e dessa música religiosa é samba. Então, a diferença que você me perguntou da Bahia para cá é o seguinte: a religião na Bahia continua religião, ou até se dança para o orixá. O samba de roda da Bahia está ligado ainda à religião, aos terreiros. Já aqui perdeu todo o vínculo. O samba, é profano, ele tem a origem, a ligação apenas, vamos dizer, diacrônica. Na verdade, no carnaval, na rua, nos blocos, é alguma coisa já totalmente dissociada. Até tem uma coisa interessante, não é, Felipe? As primeiras escolas de samba, todas nasceram de uma casa de santo. Aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro. As lideranças femininas dos terreiros, elas são as mesmas lideranças por causa da história da perseguição. O que eu gosto de ressaltar, isso que a Maria, um pouco acrescentando o que a Marília falou, é essa característica um pouco aberta daqui do Rio de Janeiro, né? Essa possibilidade desse diálogo, né? Enquanto que na Bahia a coisa ficou, vamos dizer assim, a grosso modo, separada, né? A religião é religião, o profano é profano, a religião negra está mais fechada dentro de si. Aqui no Rio de Janeiro a coisa mais dialogal, né? O processo se dá através de um encontro muito grande da sociedade do Rio de Janeiro. E é isso que está na raiz exatamente da qualidade, né, da importância do samba do Rio de Janeiro. O nosso carnaval ele vai ser uma expressão dessa nossa sociedade, uma sociedade mais aberta ao encontro, né? Com todas as questões que a gente não pode fazer muito afirmativas, muito categóricas, que eu não gosto muito. Mas a sociedade do Rio de Janeiro, a própria cidade do Rio de Janeiro, o espaço urbano do Rio de Janeiro, ele propicia esse diálogo. É até hoje assim, a gente encontra as pessoas, né? É tudo muito próximo, a favela perto de Ipanema, então a gente percebe que existe um encontro. E desse encontro, e junto da sociedade do Rio de Janeiro, mas com os negros bantos, que a Marília já ressaltou, que já tem uma cultura mais aberta a influências, é que vai surgir o samba e o carnaval, né? O carnaval o samba é parte do carnaval. O carnaval tem outras coisas que não são necessariamente o samba. Então, todo esse processo do carnaval também, né? São dois processos similares. Que momento que dá, não sei se a gente pode dizer, começou aqui, né? Mas em que momento que há essa separação de samba e carnaval? É o contrário, né? O carnaval surge no Rio de Janeiro muito antes do samba, né? O carnaval é uma festa muito antiga. Carnaval é uma festa que tem pesquisadores que situam ela há milhares de anos, né, antes de Cristo. Eu prefiro entender que o Carnaval é uma festa que vai surgir a partir da Idade Média. Não vamos entrar em detalhes profundos sobre o Carnaval, mas é uma festa que vai surgir a partir da instauração da Quaresma, no século XI, por aí. É uma festa que vai surgir na Europa e que vai ser trazida ao Brasil sob uma forma de brincadeiras grosseiras, charivaris, o tipo de brincadeira que acontecia na Europa, que vai acontecer no Brasil desde a Brasil colônia, desde o século XVI, sob a forma de o que se chama de intrudo, né? Que são uma série de brincadeiras que vão variar durante 300 anos, vai haver uma série de brincadeiras que vão acontecer como intrudo no Brasil. E o carnaval moderno, como a gente conhece hoje, que vai ser trazido ao Brasil a partir de meados do século XIX, pela burguesia do Rio de Janeiro, que vai trazer a forma de brincar do carnaval, que é a forma dos bailes, dos passeios, inspirados no carnaval francês, no carnaval parisiense do século XIX, que vamos dizer assim, foi um modelo que acabou sendo copiado pelo mundo inteiro, um modelo de carnaval burguês, né? Do carnaval europeu, que vai chegar no Brasil a partir do meados do século XIX. Essa brincadeira vai sendo incorporada a outras questões posteriormente. Nós temos que dar um intervalo breve e o Olhar Cidadão volta já, conversando sobre a história do Carnaval.
Bom, voltamos com o programa Olhar Cidadão, hoje conversando sobre a história do Carnaval. Marília, você ia completar aqui, o Luiz Felipe falou sobre a junção de Carnaval com samba. O Felipe estava falando do Carnaval, quer dizer, a abordagem do Carnaval europeu transplantado para cá. Então a gente tinha aqui um Carnaval que começa com o Congresso das Unidades Carnavalescas, no final do século XIX, depois surgem as grandes sociedades, que aqueles desfiles dos carros, que nos moldes do Carnaval europeu também, depois, um pouquinho mais tarde, com o aparecimento do carro, né, o corso, que era um desfile público, com os carros na rua. Agora, na verdade, se você olhar bem, o povo estava excluído de tudo aí. Era um carnaval das elites, o carnaval em que o povo entrava apenas como mão de obra. E aí começa esse movimento que o povo tem a sua explosão, sobretudo com a leva de escravos libertos que invade essa cidade a partir, vamos dizer, da última década do século XIX. Então, começam os blocos nas ruas, os cordões, os blocos, e essa coisa toda começa a se perceber. Eles têm a perseguição da polícia, sim, e tem todo um movimento, uma necessidade de inserção social. Cada um quer chegar. Então, eles acabam. Primeiro, os baianos fizeram isso com os ranchos. Hilário Jovino. Olha, a primeira música de carnaval é do finalzinho do século XIX, é o Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, que antes todas as manifestações eram feitas com as músicas das óperas, com as músicas europeias. Então, faz a Chiquinha, e a partir da Chiquinha vem toda uma leva de músicas já populares, já feitas pelo povo, né? E os ranchos, primeiro vem a Marcha Rancho, e é engraçado, que o rancho era como a escola de samba hoje, mas o rancho era uma música lenta, uma procissão como é hoje, tinha vários elementos que a escola tirou, mas era acompanhado por uma mini orquestra de sopro e corda, o que define que é um divertimento ainda de classe média, porque nesse tempo não só o sopro e corda, o instrumento era importado, então tinha que ter dinheiro para trazer, como exige escolaridade para poder tocar. Então o que é a escola de samba? É uma outra modalidade de um pessoal mais pobre, ela tem o mesmo formato de profissão, o mesmo mestre-sala, a outra porta-estandarte, a porta-bandeira, muita coisa parecida. Agora, a música é que é outra, porque é uma música onde não há dinheiro para se fazer uma grande orquestra, uma música que é acompanhada apenas de percussão. Aí, antes que digam, não, mas na escola de samba tem um violão e um cavaquinho, isso é uma base harmônica que foi introduzida depois. Durante muitos anos era só a percussão mesmo. E é um violão, um cavaquinho e 300 percussões. Quer dizer, na verdade, é isso aí que define a diferença e é a introdução na sociedade do negro, do pobre, e depois disso, quer dizer, essa coisa veio tão forte e cativou tanto as classes dominantes que, com o tempo, vão procurar e transformam. Quer dizer, aí vão entrar fatores de ordem sociopolítico, econômica, que vão transformar o ritmo marginal em gênero nacional. Quer dizer, tem todo um percurso. E aí vão... exatamente, nós voltamos para a sua primeira pergunta. Essa trajetória do samba, que aí ele se define como gênero na década de 30 e segue, né, até hoje. Dentro desses grupos das escolas de samba, depois ele vai para o rádio. Agora, tudo isso, essa caminhada desse gênero, se você acompanhar, vai te dar o bastidor da história. Exatamente onde mostra, você estudando o porquê dessa evolução, porque que hoje o samba representa o Brasil. Né? É como o futebol, aquela coisa tão bonita, é a bandeira, o samba é como se você visse a bandeira nacional. É
a história é que vai explicar os movimentos que passaram a perceber, a incorporar a manifestação do povo como manifestação verdadeira. Luana? Eu queria saber, assim, se existe uma localização histórica exata de quando o samba é alçado à identidade nacional, a um símbolo da identidade nacional, porque coincide com a criação das escolas de samba, na década de 30, e por que o samba carioca e não outra modalidade? Existe alguma explicação? Olha, Felipe, eu não sei se aí eu te peço ajuda, mas eu acho o seguinte. Primeiro, o Rio era a capital do Brasil. Capital política e capital cultural. Depois, esse movimento de organizar essas massas nasceu aqui. E tem uma figura que foi importantíssima aqui, que foi Paulo Benjamin de Oliveira, ou Paulo da Portela, responsável pela estruturação das escolas de samba. O Paulo era um negro, que nasceu, um negro banto, quer dizer, a origem dele seria do Vale do Paraíba, que era rural, mas morou muito tempo na Praça 11 e aprendeu a altivez dos nagôs, que já eram classe média. E o Paulo percebeu, ele tinha contato político, ele andava pelo centro da cidade, que se eles se organizassem, eles poderiam penetrar na sociedade. Então, isso aconteceu. Primeiro, eram perseguidos. Na década de 30, aí vou tentar responder a sua pergunta. O Paulo organizou a Portela, que foi a primeira. Em cima da Portela veio a Mangueira, veio primeiro a Deixa Falar, depois a Mangueira. Quer dizer, entre 26 e 35, apareceram mais de 40 escolas de samba. Que tem que ter uma explicação política aí, ou sociopolítica. São esses grupos que percebiam que, na medida em que se organizassem e fossem desfilar, eles ganhavam visibilidade social. E, em 1900, a coisa foi sendo... Os primeiros desfiles não oficiais foram acontecendo, em 32, 33, 34, e em 1935, o prefeito Pedro Ernesto Batista oficializa a escola de samba, isto é, faz com que ela faça parte do calendário oficial da prefeitura da cidade, dá a elas uma subvenção e elas passam a desfilar na Avenida Central, ao lado dos ranchos das grandes sociedades e do curso também. Então, este ano de 2005, está fazendo 70 anos, vamos dizer, pelo menos do momento em que o samba ganha a aceitação, a oficialização dos poderes constituídos. E a partir daí, então, é só a evolução da história das escolas de samba. Eu gostaria de, não sei se temos tempo aí, no último intervalo, eu gostaria de ressaltar, complementando o que a Marília falou, que nessa época, anos 30, né, que é quando se cristaliza esse samba que nós conhecemos hoje, né? Já existia o samba, mas era um outro samba, né? O samba, o bumbum, paticumbum, progurundum, que a gente ouve falar. Nesses anos 30, o Brasil estava procurando uma identidade nacional, né? Ele buscava uma ideia de Brasil, apresentar para si mesmo e para o mundo uma ideia de Brasil. E dessa ideia de Brasil, dentro de uma questão que era um país que começava a valorizar a mestiçagem, né? A ideia de ser um país mestiço, uma questão que já está ultrapassada, já passamos, mas na época, né, nos anos 30, essa valorização da mestiçagem começou a valorizar as questões, a cultura do interior, né? A cultura que era fora das cidades. Começou a se buscar esse tipo de expressão cultural. E o Morro do Rio de Janeiro era quase como se fosse um outro lugar. Era dentro do Rio de Janeiro, mas era fora, né, da sociedade constituída. Então, esse espaço do Morro, ele começou a ser valorizado como um espaço mítico, um espaço onde estava a essência da brasilidade. Do mesmo modo que ele poderia estar no interior, ele também poderia estar nesses morros, onde se vivia bem, onde a vida era maravilhosa, onde se vivia pertinho do céu. Tem uma série de músicas valorizando isso, né? Então, a partir daí, que começa a se procurar, valorizar
o ritmo que vem desses lugares, né? Que passa a ser o ritmo do samba. Dentro desse contexto, eu só queria contextualizar um pouco, por isso que eu interferi, dentro desse contexto da nacionalidade, da formação de uma nacionalidade mestiça para o Brasil. A partir daí, estabelece essa questão das escolas de samba e tudo isso que a Marília já falou muito bem aqui agora. E também o problema do crescimento da radiotransmissão. Certamente, né? O rádio. Anos 30, 40. Né? E o disco. Isso tudo leva a voz do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro. Quer dizer, um grupo de intelectuais vamos dizer, execrando vamos dizer, o eurocentrismo, buscando já que, quer dizer, inclusive tem uma frase maravilhosa do Darcy Ribeiro que diz: mestiço é que é bom, né? Então, tudo que o eurocentrismo renegava, aquele primeiro momento de caiação, de branqueamento da sociedade, a partir desse momento passa a ser positivo, é exatamente o contrário. Então, se há um movimento de cima para baixo e um movimento que se irradia pelo rádio, pelo disco daqui para o resto do Brasil, fechou o ciclo, né? E eu quero só falar da palavra, o sobrenome Oliveira, na importância dessa coisa. Agora, Oliveira. Vamos deixar as pessoas no suspense, que nós vamos dar um intervalo e ficamos o Oliveira, a importância do Oliveira para o Carnaval, para a escola de samba. Olhar Cidadão volta já já. Voltamos aqui com Olhar Cidadão, hoje conversando sobre a história do Carnaval, e a Marília estava começando a falar da importância do sobrenome Oliveira, que é um sobrenome de cristão novo, inclusive. Né? Isso. E veja só, o homem, o negro que estruturou as escolas de samba se chamava Paulo Benjamin de Oliveira, Paulo da Portela. Depois vem um segundo, quer dizer, são três Oliveira, mas eu vou falar na ordem da importância deles para a introdução desse ritmo samba na sociedade como um todo. O Paulo Benjamin de Oliveira, Paulo da Portela, estruturou as escolas e deu visibilidade. Aí, uns 10 anos depois, o outro chamado Silas de Oliveira, do Império Serrano, estrutura a música dessa escola. Porque no início, para quem não sabe, a escola de samba tinha enredo, mas não tinha samba enredo. Depois, uns 10 anos depois, aí oficializa e fica sendo exigido. Então, e aí, quem faz essa música? Existe a escola de samba que canta um samba, mas ainda é, vamos dizer, um fenômeno de arte folclórica, produzido e consumido pela mesma comunidade. O que dá o Cartola, que é o Angenor de Oliveira, o terceiro Oliveira, é o que, com um talento muito grande e a convivência com os sambistas de rádio, através das músicas dele foram gravadas desde 1929, ajuda a que esse fenômeno todo, que é do morro, que é do negro, que é marginalizado, passe a ser consumido pela sociedade como um todo. Então, um Oliveira, que é Paulo, estruturou a escola de samba, outro Oliveira, que é Silas, estruturou o samba enredo, e o terceiro Oliveira, que é Cartola, serve esse banquete para a sociedade brasileira e, a partir daí, vai para o mundo. São os três Oliveiras do samba e é uma coincidência, porque eles não têm nenhum vínculo de parentesco entre si. E me diz uma coisa, hoje, se a gente for olhar, houve uma modificação muito grande, né? Do carnaval, da música. É possível a gente dizer que hoje um desfile da escola de samba, ela representa, em termos proporcionais, a alegria ou a demonstração que as pessoas queriam passar nos anos 30? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o carnaval é uma festa muito viva, né? Eu acho que desde o seu surgimento, desde que existe carnaval no Brasil, ele sempre foi um reflexo do que acontece na sociedade. Então, ele existe exatamente porque ele continua vivo, ele não se folclorizou.
Em alguns outros lugares, aqui especificamente no Rio de Janeiro, ele sempre permitiu o diálogo da sociedade, permitiu o encontro dos diversos níveis sociais aqui que existem no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, isto o tornou vivo. Às vezes, ele é tenso. Às vezes, existem umas disputas que acontecem no Carnaval. Mas ele expressa muito bem a nossa sociedade. Existem outros lugares, eu falo isso, porque eu estudei o Carnaval de outros lugares também, o Carnaval da França e tudo, e em outros lugares não aconteceu o que aconteceu aqui. O que foi imposto, decidido pela classe, pela elite, que seria o Carnaval, mais ou menos paralelo com o que acontece aqui, a partir de meados do século XIX, e isso valeu. Não existiu uma resposta, uma reação popular, digamos assim, um diálogo com o povo em outros lugares, como em Nice, como em Paris, como em Nova Orleans, em outras cidades. Não existiu esse diálogo que aconteceu aqui, né? Aqui, o Carnaval trazido pela elite foi sempre discutido pelo povo. E eu acho que é isso que acontece. Eu estou falando isso tudo, voltei um pouco para o passado, ressaltando essa questão do Carnaval como uma festa de diálogo, né? Porque eu acho que ele existe hoje exatamente porque ele continua refletindo isso, ele continua expressando muito bem a nossa sociedade. Você pode entender a sociedade brasileira, entender a sociedade do Rio de Janeiro, através de uma escola de samba. Ela tem todas as questões de bom e de mal que a gente tem na sociedade, né? As desigualdades estão lá, as tensões estão lá, e a expressão maravilhosa do nosso povo também está lá. Então, eu acho que isso é uma forma de a gente entender o Carnaval como uma coisa muito viva, né? Diferente de outros lugares. Isso pode ser porque me parece que a relação do Brasil, da Casa Grande Senzala, foi muito diferente nos outros países onde existia a escravidão. Essa hoje convivência, digo hoje já de alguns anos, né? Pode existir, porque existia uma diferença menor também, né? Na época de Casa Grande Senzala. Eu acredito que sim, eu acredito que isso seja um traço da personalidade do Brasil, né? Da forma do Brasil existir, da forma do Brasil expressar. Eu não sei o que a Marília acha, mas eu acredito que isso seja assim, é por aí, esse contato, né? Esse contato, quando eu falo diálogo, quando eu falo contato, eu quero deixar claro que eu não acho que seja uma coisa que natural, nem simpática necessariamente, nem uma boazinha. Diálogo é tensão também, é disputa, são questões que se impõem uns sobre os outros, né? Nesse sentido que eu falo a palavra diálogo. E eu acho que é assim, o Brasil é um país que permitiu sempre isso. E a gente vê isso expresso de várias maneiras e no Carnaval também. Por isso que eu considero que o Carnaval é uma expressão da brasilidade e a brasilidade também é uma expressão do Carnaval. E exatamente, eu acho que por causa disso, por causa desse constante diálogo, dessas transformações, que o samba agoniza, mas não morre, né? Se ele não se transformasse, ele... Exatamente. Esse é um ponto que, para mim, eu tenho mais dificuldade de abordar, porque eu acho o seguinte, é claro que existe um diálogo, mas é um diálogo em que um grita para o outro de vez em quando, cala a boca. E essa coisa eu não gosto. Há uma tremenda apropriação de uma coisa que foi criada por um grupo. Quer dizer, há interferência de todos os grupos. Agora, o samba e aquela coisa no Carnaval continua. É um fenômeno antropofágico. A escola de samba engoliu o resto do Carnaval. Que Deus... Falando nisso, o Carnaval dos anos 30 durava 3, 4 dias também? 3 dias, né? Isso por causa da Quaresma, como ele falou. O Carnaval durou sempre 3 a 4 dias. Não, eu digo aqui no Rio de Janeiro, eu digo os ranchos, Era 3 dias. Sociedade. Eram 3 dias. Era 3 dias. A sociedade. Geralmente era domingo, segunda e terça de Carnaval. Cada dia, um pouco, a partir dos anos 30, exatamente, vai se estabelecer cada dia para um tipo de brincadeira. Até então nem existia isso, não. Era meio que do jeito que dava. Saía todo mundo todos os dias, né, pelo Carnaval. Com exceção das sociedades, que as sociedades, eu acho até engraçada essa história, que as sociedades desfilavam no domingo e na terça, né? Sempre foi, tradicionalmente, os dias das sociedades
domingo e na terça. Eu sempre fiquei um pouco intrigado por que era domingo e terça. Por que não só desfilava na segunda-feira? Até que eu percebi que as sociedades saíam, um grupo de pessoas que saíam com seus charretes fantasiados, saíam mais ou menos 4 horas da tarde, passeavam pela cidade cantando, brincando, bebendo, até 11 horas, meia-noite. À meia-noite, esse mesmo grupo entrava dentro de um baile, ia direto para dentro do baile e ficava nesse baile até as 4 horas da manhã. Então é óbvio que se eles faziam isso no domingo, na segunda-feira eles não tinham condição de fazer nada. Na segunda-feira descansar para se preparar para terça-feira. Olha só, agora você falou uma coisa interessante. Você sabe que segunda-feira de carnaval não é feriado, né? Não é feriado. É um pouco isso, dentro dessa ideia. Segunda-feira sempre foi um dia menor do carnaval. Menor, entre aspas, né? Que acabou sendo ocupado pelas expressões mais populares do carnaval. Por isso é que segunda-feira ficou reservado para essa... A gente tinha bloco, no carnaval tinha a grande sociedade, tinha rancho, tinha os frevos, né? Uma série de modalidades. E hoje, de sexta-feira até terça, você só vê escola de samba. E são vários grupos, né? Então, é isso que tem. A escola de samba, ela tomou conta de tudo. E ela incorporou, os grupos principais, incorporou a cultura das outras classes todas, das elites. É interessante que eu acho hoje que está havendo uma descarnavalização desse carnaval das elites. Porque é tanta tecnologia, agora é um boneco que voa, né? E olha o que tem de estrutura para aqueles carros ficarem de pé. É muita... Engenharia, né? É uma engenharia, alta tecnologia, computação, aquela coisa toda. Então... E ainda tem aquele pessoal que está puxando o carro. Apesar da tecnologia toda, o carro ainda anda empurrado. Né? Não pode ser motorizado. Agora, pode sim, agora já pode. Eu queria só lembrar isso, o porquê da minha opinião. Continua chamando escola de samba. E hoje, a coisa menos importante é o samba. Eu duvido que as pessoas lembrem dos sambas do ano passado. E lembram dos sambas de 20 anos atrás. Então, enquanto escola de samba, eu acho que o ritmo perdeu. A música perdeu. Por quê? Porque essa fusão, a música, ela é de um grupo. E essa fusão de modalidades, de todas as culturas vigentes, ela vai enfraquecendo cada parte para ficar um todo diferente. Então, eu me lembro, eu era garoto, 12, 13, 14 anos, e minha mãe foi fazer um colchão e me contratou um profissional, né, para fazer o colchão, e o apelido dele era Pelado. Se não me engano, ele era compositor da Mangueira e levava o LP dele. Eu hoje não consigo ver um compositor de samba enredo fazendo um trabalho que não seja ligado a isso e que não esteja muito bem de vida, né? Não, pelo contrário. Só alguns estão muito bem de vida, né, Felipe? Com certeza. A maioria continua fazendo colchão. Ah, é? Continua fazendo... Não digo compositor... E coisas piores. Não digo o compositor do samba enredo. Não digo... Eu acho o seguinte... Desculpa, pode falar. Não, vamos... Samba enredo só ganha um, como diz o Vanderlei Monteiro, né? Infelizmente, nós temos que terminar o nosso programa. Uma coisa horrorosa. Mas olha aqui, mas eu vejo que dessa conversa tem muitos assuntos importantes, não só de música, como de sociologia, um pouco de história. Quem sabe nós voltamos aqui a conversar sobre esse assunto. Eu queria agradecer a presença do Luiz Felipe Ferreira, professor de Estudo de Artes aqui da UERJ, da Marília Trindade Barbosa da Silva, que é pesquisadora de carnaval e professora da FUNARTE, e da Luana Ramos Dias, estudante de jornalismo aqui da nossa universidade. E convido vocês para o próximo programa Olhar Cidadão. Boa noite. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a cadeira que caiu.